Pode falar, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos. Posso bater que meu nariz está muito grande. E aí, galera? Vamos falar hoje com Cláudio Tovar. Que inventou uma das coisas mais ousadas da história da arte brasileira, artes cênicas brasileira. Por isso eu me senti no direito de ousar também hoje. Fala, Cláudio! Você acha que eu ia ficar por menos? Depois dessa entrada triunfal sua, malandro, eu não ia deixar passar por menos, entendeu? Você foi rápido aí. A gente, uma coisa que eu ia falar é que o grupo de vocês, o Zicrocat, eu vi um pouquinho do documentário de vocês, assim, eu não sou exatamente do tempo, né, mas eu adoro o tempo. Então, assim, tipo, a música que eu mais gosto é daquela época. E vocês realmente permitiram o brasileiro, vocês deram uma abertura, né, para a arte brasileira ficar muito mais ousada, ficar muito mais aberta, né? Muita gente Sem foi dúvida. influenciada por vocês. Sem dúvida. Foi uma revolução, né? Na época foi uma loucura, né? Porque foi muito ousado. A gente vivia a época de ditadura, né? E, de repente, apareceram três malucos em cena, fantasiados de mulher e com coreografias absolutamente sensuais e ousadas e libertárias. E esses malucos modificaram a cabeça de todo mundo, modificou a maneira de ser da época, as pessoas soltaram, viram que era possível ser mais livres e mudou bastante o jeito de pensar do brasileiro. E isso aconteceu na Europa também, quando a gente chegou em Paris. Portugal nem tanto, porque Portugal estava num momento muito difícil. Foi na época da Revolução dos Cravos, então realmente eles estavam saindo de uma ditadura muito barra pesada, né, do Salazar. Então não foi uma coisa assim que foi muito bem aceita. Mas quando chegou em Paris foi um desbunde, né? Foi uma loucura, foi uma maravilha. Paris já estava Aí foi acostumado. Itália, Bélgica e tal, vários outros lugares também. É uma maravilha. E eu vi tantos artistas brasileiros homenageando. E é uma coisa assim que por ser, eu acho que cênico, né? Por ser especialmente teatral, espetáculo, né? Como se fosse um espetáculo da Broadway. É uma coisa que não ficou tão registrada quanto outras coisas, né? Como talvez Secos e Molhados, que teve disco, que teve outras coisas. E é uma pena porque acho que tem tanto mérito quanto ou mais, né? Então é uma coisa que talvez as outras gerações, tipo assim, eu não cresci conhecendo Zicroquete. Eu conhecendo outras coisas, mas pelo que eu percebi da pesquisa que eu fiz, era uma coisa tão gigante quanto, né? Tão influente quanto. Não, o Zicroquete vem antes de tudo, né? O Zicroquete é que arrebenta com tudo, e claro que de outras pessoas antes também vieram. Teve Edith Starr, teve Maria Alcina, teve a Tropicália, teve um monte de coisa. Mas o Zicroquete rompe com tudo Uhum. e abre É espaço para um monte de explosivo. gente. Hein? O Zicroquete explode, Zicroquete veio explosivo. arrebenta tudo e, e abre caminho para todo mundo, né? Inclusive Secos e Molhados, né? Vem depois disso, depois que a gente já existia. Agora, a gente teve um problema muito grave, porque a gente foi censurado. A censura não permitia que a gente fosse à televisão. Nós somos, mais do que censurados, nós somos proibidos. Proibidos era outra palavra, assim, muito mais forte do que simplesmente ser censurado. Né? Cancelado, né? Censurado Hoje em dia a cancelado. gente foi censurado no Rio, ficamos um tempo parado, acabei eu indo à censura, tive que ir lá, foi uma das experiências mais terríveis da minha vida, ir à censura e passar pelo que eu passei lá, foi uma coisa horrível. Como é que foi? Você pode falar sobre isso? Posso, eu fui recomendado, eu fui com Orlando Miranda e Carlos Miranda, que eram os representantes da FUNAG na época, e eles me disseram, olha, não fala nada, não
deixa o cara falar e tal, não responde, não retruca nada e tal, não sei o quê. Aí eu fui com essa orientação, né? Quando eu cheguei lá, encontrei um cara, um baixinho, um militar lá, não sei qual era a patente dele, porque ficou um nebuloso, não sei nem o nome dele, com dois caras, dois armários atrás dele, bandeira nacional e todo o resto. E ele me disse as coisas mais horrorosas, com o dedo na minha cara, sabe? Me chamou de tudo quanto Sério? era Te xingou? palavrão, tudo. Porque, na verdade, ele achava que eu era o Lenny, porque ele queria falar com o diretor do espetáculo, que era o Lenny Dale. Só que o Lenny tinha sido atropelado por um ônibus, e o Lenny estava no hospital todo Isso. quebrado. Alguém tinha que ir, esse alguém fui eu. Simplesmente porque eu tinha um terno, que tinha que ir de terno, eu tinha um terno, tinha um paletó. Fui. Eu não sabia que ia passar por aquilo, aquela coisa horrível, né? Aí ele me falou barbaridades, né? Falou coisas para mim. E aí eu simplesmente eu dizia, isso não é para mim. Então eu fiquei zen. Falei, o que ele está falando pouco me importa, não sou eu. Fiquei zen, olhando para ele. É, viu? E ele falando. E Você eu teve essa capacidade na hora, você bateu tive. a... Anos depois, eu conversando com um outro que foi com a gente lá também, que foi junto, ele falou, como é que você conseguiu, né? Como é que você conseguiu ficar daquele jeito? Assim, eu falei, cara, era a única coisa que eu podia fazer, é ficar zen, olhando para ele na boa, firme, olhando simplesmente. Não falei nada, eu não podia fazer nada, entendeu? Não deveria fazer nada. É, Fiquei zen. Fiquei seria zen, imprudente. ouvi aquilo tudo, tive uma barreira na minha frente que aquelas palavras escorriam, Mas o que não eram aconteceu para naquele mim. momento lá? Eles censuraram vocês? Censuraram, a gente ficou uns 2 meses parados, enlouquecidos, cheio de conta para pagar e tal. E Mas como é que funcionava isso? Eles te censuravam, eles te davam alguma chance de mudar o espetáculo? não, no nosso caso não. No nosso caso, um dia a gente chegou para trabalhar e a produção falou: olha, o espetáculo foi censurado. Mas por quê? Ninguém sabia. E nunca soubemos até hoje o que aconteceu, por que o espetáculo foi censurado, enfim. Mas antigamente tinha uma coisa que, não sei se você sabe, que era o espetáculo para censura. Sabia disso? Não, o que é Não é isso? do seu tempo. Então, a gente fazia um espetáculo especialmente para censura, para os censores. Era uma Ah, meia dúzia de censores, ou 3 ou 4, sei lá entendi, para quantos eram, eles que poderem iam julgar. lá. Eles julgavam e diziam assim: isso aqui pode, aquilo não pode, tal, corta aqui, tal, não sei o quê. E era obrigado a cortar. Agora, o critério era o critério deles, era qualquer coisa, né? Eles censuraram peças inteiras. Calabar do Chico foi censurado. Tá? E você Então, sabe se eles tinham diretrizes ou eram os próprios censores lá na hora que julgavam, tipo assim, que tiravam da cartola alguma coisa? Sabe se eles tinham, tipo, regras, coisas que não podia, as tipo assim, regras eram de totalmente repente. deles, eram deles. A gente não tinha a menor ideia do que ia ser censurado ou não. Mas tinha tipo, se tivesse coisa homossexual, não pode. Se Sei tivesse lá, era qualquer coisa, coisa sexo, política, não ou pode. sexo não pode, ou pelado não pode, ou dependendo do dia, era qualquer coisa. Você sabe que em São Paulo, quando a gente foi fazer em São Paulo pela primeira vez, no teatro, a gente foi fazer no 3 de maio, a gente trabalhou o tempo todo em boates. E, pela primeira vez a gente ia para um teatro. Então a gente estava muito preocupado com isso, para a censura, que podia ser cortado e a gente parar ali mesmo. Né? E aí a gente fez o espetáculo, como a gente tinha muita mobilidade, a gente podia fazer qualquer coisa, a gente era tudo solto, a gente podia brincar do que quisesse. Né? A gente fez as coisas mais idiotas, assim, a gente entrou fantasiado de palhacinho, de fadinha, de borboletinha, de não sei o que, fizemos. Eles não entenderam nada pelo aquilo, livraram aquela viadagem toda, aquela frescura. E a Mas me gente, conta uma coisa, aí, você, aí a gente botou para quebrar, né? Aí foi uma maravilha. Né? Mas aí a gente já estava liberado e tal. Aí quando chegou no Rio, eles resolveram censurar. Aí cortaram o espetáculo. mas você falou que ficou só 2, 3 meses e depois voltou? Aí voltou. Voltou. Mas como é que volta depois da censura?
Então, aí a gente voltou, nem lembro direito, foi há tanto tempo atrás, tem 50 anos isso, cara, nem lembro. Eu sei que a gente voltou, conseguimos a liberação do espetáculo, voltamos. A gente deve ter feito alguma promoção, de chamar todo mundo de novo e tal, Ah, entendi. mas isso foi o estopim para a gente ir embora do Brasil. Aí Vocês foram fizemos tentar uma. Broadway, né? Não, fomos para a Europa. Ah, tá, mas tinha Fomos uma para a história de Europa. Broadway, né? Que tinha uma A coisa. história da Broadway foi um convite. A Liza Minnelli era muito amiga nossa, ela curtia muita gente. E ela sugeriu aqui no Rio da gente fazer um espetáculo com ela chamado Lulu, uma coisa assim. Onde ela faria, era um prostíbulo, uma coisa assim, um cabaré, não sei. E a gente faria as prostitutas, ela seria cafetina, uma coisa mais ou menos assim. E acabou que a gente foi para a Europa e tal, fizemos lá. E lá ela voltou, ela apareceu lá de novo. Ela foi fazer o show dela lá, que na época era o cabaré, né? Liza com Z, eu acho. E a gente se reencontrou e ela foi a grande madrinha da gente. Ela avalizou nosso trabalho e a imprensa foi assistir um espetáculo nosso. A gente fez um espetáculo especialmente para ela. Ela levou toda a imprensa para lá e avalizou nosso espetáculo, né? E dizendo que esses caras são maravilhosos, tem que dar força para eles e tal. E foi quando a gente estourou lá em Paris. Mas aí, quando a gente voltou para o Rio, teve a ideia de ir fazer tal espetáculo com a Liza na Broadway, mas não tinha nada ainda confirmado, entendeu? Nada tinha sido Aham. transado, então não deu tempo, a gente voltou para casa. Voltamos para casa. Eu vi lá no documentário que o pessoal que quis voltar para o Brasil, algumas pessoas queriam voltar para o Brasil. Tinha uma história assim, não? Teve uma reunião onde a gente na verdade deveria ter ido para Londres, mas a proposta de Londres, quando a gente for, porque na Europa tem férias em agosto, né? Julho e agosto é férias, e todos nós saímos para férias também, porque não tinha nem como trabalhar lá em Paris. E quando a gente voltou, a gente teve a triste surpresa de saber que o tal do contrato de Londres não tinha acontecido. E como as coisas são feitas com muita antecedência, né, todas as pautas de teatro são feitas com muita antecedência, nós estávamos sem possibilidade de trabalho. E aí uma das ideias era voltar para o Brasil. A gente já estava com saudade de casa, já estava com vontade de voltar, sabe? A perspectiva de outro inverno lá era uma coisa que a gente não estava afim, sabe? Sei Então, como é que é. e tinha a ideia de ir para Broadway, mas não tinha nada acertado ainda, sabe? Não teve muita saída. Eu lembro dessa forma, não teve muita saída. A Também é gente muita gente, era muita gente, né? A trupe de vocês eram era 13, muita gente. 13 atores, mais sonoplasta, mais 13 atores? 13. Nós éramos 13 13 ou cenas. 13? 13. 13, uau. Éramos Então, 13. eu tive a impressão que vocês meio que moravam numa comunidade, tipo assim, juntos, tinha gente, um entourage, pessoas que participavam. Como é que era essa cena de vocês? Como é que era esse Ah, grupão? dependia do lugar. Às vezes a gente morava todo mundo junto, às vezes em hotel, mas também do hotel todo mundo junto. A gente curtia muito junto, todo mundo, porque a gente se curte até hoje, né? As pessoas que estão. Nós somos só 4, que estão os vivos, né? Os outros se foram. Mas a gente até hoje se curte, está junto, se liga, se fala, sabe um do outro e participa da vida um do outro. E sempre foi assim, sempre, 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 sempre. Durante toda essa trajetória, esses 50 anos, a gente sempre esteve junto. Então Então, são quatro principais a outra galera era meio substituível, era isso? Ia não, 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 não. Os outros morreram. Ah, eles morreram todos já? Morreram todos. Morreram Uau, 9. caramba, de 13 morreram 9. Uau, 9. É. incrível. Nós somos Sinto 4. muito, Somos 4 atualmente. sinto muito. Mas, Então, mas, mas dependendo. deve ter começado com alguns. É mais isso que eu quis dizer. Deve ter começado com uma mão cheia de pessoas. Quantos começaram? Bem no início, assim. Começaram. Olha, eu,
o Bené, o Carlinhos e o Eloy entramos depois. Então, eram 9, né? Entraram 9, começaram com 9 e chegaram mais 4. Eu fui um deles que chegou depois. Ou seja, começou com 9. Ah, e os 9 que morreram ou não? Não, não. Não, O não, não Carlinhos e o todos. Eloy Achei que morreram era só e pessoal alguma entraram coincidência depois. mesmo. E você falou que você cresceu fazendo faculdade em Brasília, né, em Isso, 1963. Isso também é isso. super interessante porque é bem no começo de Brasília mesmo, né? E Nossa, você falou que você se encontrou mesmo. artisticamente em Brasília. Só que como é que foi isso? Brasília existia arte naquela época? Ah, existia, era o começo de tudo lá, né? Respirava a arte. Eu cheguei em 63. Eu fui para lá porque simplesmente um primo meu que trabalhava na aeronáutica me arranjou uma passagem para conhecer a cidade. Aí eu fui para lá e eu, como todo mundo, fui trabalhar em obra. Eu era porteiro de obra, porque lá só tinha obra mesmo para trabalhar, né? Não tinha nada, nada, Estava nada. construindo, né? Construindo. A Asa Norte nem existia. São os Aí candangos, né? é, Que estavam construindo. eu era um candangão mesmo, cara. Candango. E aí um dia uma prima me convidou para ir para conhecer a Universidade de Brasília, a UNB. Cara, eu fiquei encantado com aquilo lá, porque aí eu vi um monte de gente desenhando, um monte de gente fazendo artes plásticas e fazendo Ah, é? escultura, fazendo não sei o quê, em No prancheta, fazendo Minhocão, né? projeto. Não, não era minhocão, não. Ainda Não. não era, não tinha, nem o minhocão existia. Era o ICA, Instituto Central de Artes. Eu falei, poxa, mas aqui é meu mundo, é aqui que eu quero, é isso que eu quero. Porque eu vinha de Vitória, né? Eu sou capixaba. E lá naquela época tudo era muito árido ainda do ponto de vista artístico, né? E eu queria muito trabalhar com arte. E aí eu cheguei em Brasília e encontrei esse lugar que foi assim, eu falei, é tudo que eu quero isso, eu quero. E aí eu fiz vestibular e passei para a faculdade e fui fazer o curso de arquitetura, né? Eu me formei lá, mas assim, eu não fiquei muito interessado na arquitetura propriamente dita. Teve um festival de teatro lá, onde todos os alunos participaram, inclusive eu, e eu vi que eu gostei muito da parte de cenografia da peça que eu fiz. Eu falei, eu posso usar as coisas que eu estou aprendendo na cenografia de teatro, que era uma coisa também muito, assim, muito pouco desenvolvida, direção de arte, essas coisas naquela época não era uma coisa muito. Tanto que logo que eu fui trabalhar, fui fazer direção de arte, na verdade, eu acabei fazendo cenário, figurino, fazia tudo e tal, de uma forma muito confusa, assim, que hoje em dia a direção de arte não é bem isso, né? E aí eu vim para o Rio para fazer cenografia e eu dei sorte de conhecer o Reginaldo Faria, que me convidou para fazer um filme dele. Assim, do nada, ele falou, você não quer fazer meu filme? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, então vai fazer direção de arte do filme. O filme E dele como, chamava como Para Quem. funcionava nessa época aí? Como funcionava orçamentos e investimento? Como é que a arte, tipo assim, um filme ou até o Zicroquete, como é que era financiado? Como é que era viabilizado? O de croquete era uma cooperativa, né? Como todas as coisas daquela época, a gente fazia cooperativa, a gente juntava, era muito comum, era completamente diferente, não tinha esse negócio de patrocínio. Então, o que acontecia era um grupo de amigos se juntar para fazer uma peça, pegava daqui e dali, não sei como, tinha o teatro entrava em acordo também, não tinha negócio de É milha. por isso que eu estou perguntando, porque hoje em dia me parece que a arte brasileira meio que se entrou debaixo da asa do governo, assim, e hoje todo mundo só faz coisa se tiver patrocínio, se tiver coisa garantida. E é isso que eu queria entender. Em algum momento no Brasil isso não existia, né? Então eu queria Não entender existia.
Porque assim, o Zicroquete era um espetáculo espetaculoso, era uma coisa gigante, era uma coisa com dançarinos, com diferentes figurinos, com cenografia, É. etc, etc, etc. E vocês mesmo assim conseguiam viabilizar, né? É. Através de é isso que Mas eu, é o isso que eu Zicrocast era uma coisa muito especial, né? Porque o que a gente teve de apoio, quando a gente foi fazer a boate Pujol, aqui no Rio, cada um de nós ganhou uma bota, a botinha de dançar. Isso foi toda a coisa que o Alberico, que era o produtor do espetáculo, entre aspas, deu para a gente. O resto a gente inventava. Os figurinos com o que tinha, a gente ia inventando coisa, e isso fez uma enorme criatividade, né? Porque cada dia a gente fazia uma coisa, fazia de um jeito, punha uma roupa, punha outra, punha uma coisa virava outra, enfim, uma grande salada de fruta que a gente fazia, né? Então a gente tinha essa liberdade de criação que permitia a gente usar qualquer coisa. Não era um figurino específico, não era um Romeu e Julieta ou uma coisa assim, sei lá. Era uma coisa diferente, era uma coisa que a gente podia fazer. E, e quanto ao filme, não, o filme tinha produção, a produção era dos irmãos Faria. E era tudo, saía dali, daquele dinheiro que eles tinham. Eles também não tinham patrocínio, não. Eles tinham apoio. ah, Tinham apoio, isso mas que eu acho que é diferente. Eu até gostaria de estudar isso mais, nessa história da produção cultural brasileira, porque mudou muito, né? Hoje em dia realmente tudo é baseado em incentivos, né? E patrocínio, esse tipo de é. coisa. Mas isso é muito bom, né? Você trabalhar com apoio é muito bom. Você ficar trabalhando muito Ah, é para bom por um ter lado, né? Mas agora dinheiro é o muito. governo do Bolsonaro, por exemplo, tirou e as pessoas parece que não sabem mais fazer, né? Não sabem fazer como é que é. Então acaba acostumando, né, as pessoas a terem essa saída, vamos dizer, né? Se não tiver essa saída, aí acabam não fazendo nada. Nos Estados Não, Unidos, mas por agora exemplo, a não coisa tem mudou. incentivo. A lei Aldir Blanc, que foi feita agora também pelo governo federal, foi muito boa, viu? Porque ela contemplou muitos artistas. Não é muito dinheiro. Eu fui contemplado com uma peça, para fazer uma peça. Mas, assim, está dando para muita gente montar um monte de coisa. Espetáculos maiores, espetáculos menores e tal. Foi uma ajuda que foi boa agora, sabe? Que teve, que a gente estava também com a corda no pescoço, né, bicho? A gente está um ano sem trabalhar, estamos todos estamos num sufoco danado, né? Porque E como funciona essa lei? Como quem entrou, quem não entrou? Porque tem realmente muita gente precisando, né, sim, nessa pandemia. teve um edital, todo mundo apresentou seu projeto e reivindicando X cruzeiros, né? X cruzeiros, X reais. A gente Achei está falando de hoje estranho, em de dia. repente. Voltei no É porque você está tempo, lembrando de como é que é. voltei no tempo. É por Enfim, causa da minha gravata, eu acho. é, enfim, eu sei que eu ganhei muitos cruzeiros, Precisa de muito cruzeiro aí para ganhei muitos pagar as contas hoje em cruzeiros dia. e eu fui um dos contemplados, mas muita gente foi contemplada. É uma pena que a gente esteja passando esse sufoco tão grande, porque as pessoas, em outros lugares ganha-se tanto dinheiro, né? Movimenta tantos artistas, tantos técnicos, tanta gente se envolve num espetáculo, assim, é trabalho para todo mundo, né? E é dinheiro que entra também, né? É uma pena estarmos nessa dificuldade outra vez, né? Fazendo quase que outra vez cooperativa, outra vez trabalhando com muito pouco dinheiro. Eu estou fazendo essa peça agora e eu voltei a fazer o que eu fazia antes, cenário, figurino, adereço e tal, mas eu que vou pegar, eu que carrego, eu que pinto o cenário, eu que faço tudo, eu que compro as coisas e tal. Não estou reclamando, não, porque eu gosto, eu faço isso. Ah, sim, Isso é teatro, né? Teatro é muito isso, a gente mas é para muito você foi voltar artesanal. atrás um pouco, né? É, o teatro,
o teatro é isso, o teatro é muito artesanal, a gente carrega o cenário, a gente prende, a gente faz. Né? Gente de teatro é assim, sabe? E eu me considero uma pessoa de teatro, porque eu vivo há 50 anos, né, nesse métier, mas eu voltei a pintar cenário, voltei a comprar os tecidos, comprar não sei o que, cortar, levar, trazer e E tal. essa peça que você está organizando vai ser lançada? Como é que Vai ser tá? lançada no dia 30 de abril, chama-se As Meninas Velhas, é um texto meu, o texto também é meu, e tem Lucinha Lins, tem Bárbara Bruno, tem Nádia Nardini, tem Valéria, Divina Valéria, então são 4 mulheres. É uma peça que fala sobre amizade, sobre envelhecer, sobre crescer, sobre morrer também. É muito Mas, bacana. mas isso que você fala em termos de. É humorístico ou é um drama? Não é drama, não, mas é muito. Mas sabe, é uma reflexão. É uma reflexão sobre assim, coisas que eu estava vivendo. Assim, eu já estou com 77 anos, vou fazer. E chegou uma hora que assim, eu comecei a pensar também no que eu já tinha passado um tempo muito maior do que eu vou viver. Né? O tempo que eu já tinha vivido já era grande e tal. E a gente começa a ter reflexões sobre isso, né? Pensar na vida, pensar na morte e tal, mas com muita tranquilidade, sabe? Não é uma coisa assim, estou morrendo de medo. Né? E agora, então, com essa pandemia, mais do que nunca, né? Vem aquela questão, É, cara. isso o mundo inteiro está enfrentando isso. Qual que é a É, sua visão disso? Você tem alguma religião, espiritualidade, alguma coisa que você tem um prisma sobre morte? não, eu não tenho, eu não sou, eu não sei se eu sou religioso, não, sabe, assim, de ter uma religião, não, mas eu gosto muito da natureza, eu gosto muito da arte, da criação, sabe? Eu acho a criação uma coisa. Criar arte, acho tão bonito, a gente fica próximo de Deus, né? Porque você também está criando, né? Você fica um pouco criador, você fica um pouco criador, é você ficar perto de Deus. A minha conexão com Deus é essa, é através da arte. Eu gosto muito de desenhar, então eu fico desenhando e fico, para mim, é minha conexão. Eu viajo desenhando então acho que essa que é a minha religião, minha conversa com Deus é quando eu estou fazendo arte, criando, entendeu? Agora Através não da, sou uma vamos pessoa, dizer, de fazer o mesmo que Deus, né? Que Deus, vamos dizer, pressupondo que Deus é o Criador, você criando, você participa do divino. participo também. Agora eu não sou uma pessoa que vai para a igreja e ajoelha ou vai para um outro lugar e tal. Eu respeito todas as religiões. Acho bacana as pessoas que cultuam, que cultivam isso e tal, mas não é a minha. Eu fico muito mais inspirado quando eu vou para a praia e fico vendo aquele marzão maravilhoso que eu tenho aqui do lado da minha casa do que numa igreja. A igreja não me diz nada. A igreja, para mim, tem igrejas que eu acho muito bonitas e tal. Eu, aí, eu, aí eu vou na igreja, eu curto, acho lindo tudo e tal. Como o ser humano criou coisas lindas para homenagear a Deus, mas assim, não é isso que me faz ver a Aham. divindade, sabe? A divindade eu vejo mais na natureza. Então, eu acho que eu tenho sim, tenho uma religiosidade, gosto eu percebo, curto o universo, olho, vejo, penso, mas essa é a minha religião, não tem nenhum Deus, não, assim, nada. Me conta um pouquinho da época que eu fiquei curioso, de como era essa coisa das. Porque vocês se vestiam de drag, né? De uma coisa que hoje em dia, por exemplo, com a RuPaul, né? Que ficou uma coisa bem mais aceitável. Mas na época as pessoas não sabiam nem o que que era, né? Então, é, como era essa coisa do impacto do público? Porque também a sociedade brasileira no regime militar era muito conservadora, né?
Vocês sofriam preconceito? Vocês sofriam Nenhum, violência? nenhum, nenhum. A gente foi curtidaço desde o primeiro dia, desde sempre. A gente era muito engraçado, a gente dançava muito bem, a gente era muito bonito. Falando que eu era jovem na época, né? Todos eram muito tesudos, gostosos. Então todo mundo queria mais era comer aqueles croquetes, entendeu? Nunca teve preconceito, nunca teve nada, ao contrário, a gente era. É mesmo, que coisa. Porque isso me surpreende muito, né? Porque naquela mesma época, em 1975, mais ou menos, se fosse isso nos Estados Unidos, tinha muita, tinha revolta ainda, né? Contra o próprio Kiss, né? A banda de rock tinha movimentos contra Kiss. E eles só vestiam uma maquiagem meio de ficção científica, né? Vocês eram homens vestidos de mulheres, né? Rebolando Rebolando e nada, cara. A gente tinha uma coreografia barra pesada, uma coreografia de atleta, sabe? Não não, tinha. quando eu digo rebolando, eu tô falando assim, vocês faziam uma dança sensual, rebolando é uma coisa específica, mas eu tô falando, vocês usavam sexualmente, ambiguamente, vamos dizer, né, Sim, sim. andrógena, É, e, e, e isso me surpreende que vocês não sofreram preconceito, né? nunca. Estou falando nunca porque é nunca mesmo, entendeu? Que A coisa. gente tinha uma coisa que dizia assim, nós não somos homens nem mulheres, nós somos gente. E a gente Vocês puniam não tinha nenhuma classificação disso ou daquilo outro, se era, era só gente. nos anos 70. Vocês eram influenciados pelo glam rock, assim, pelo David Bowie, pelo Lou Reed, Velvet Underground, essas coisas todas, não? A gente foi curtido muito pelo Mick Jagger, pela Liza, pelo. Meu Deus do céu, quem mais assim? Aquele povo todo que passou pela gente curtia, mas eu não me lembro agora. O Pierre Clémenty, Jacques Demy, Lelouch, esse era o povo que É curtia. verdade que o Mick Jagger andava com vocês? Não, o Mick Jagger, eu tive com ele duas vezes. Uma vez, a primeira, quando eu cheguei em Paris, eu botei as malas na casa desse amigo que estava nos produzindo, e ele falou: vamos embora que a gente vai ter que. Eu vou almoçar com um amigo nosso. E eu estava com o Cláudio Gaia também, nós dois, e nós fomos para a Brasserie Lippe, em frente ao Café de Flora, ali em Paris. E quando eu cheguei lá, era o Mick Jagger. Meu Deus, é o Mick Jagger. Aí ele falou assim: vocês que são os famosos e croquetes, eu famoso quem? Nós somos os famosos quem? E aí, engraçado que o Mick Jagger nunca foi assim meu grande ídolo, não. Naquela época eu gostava do Pink Floyd, sabe, gostava do The Who, e então eu tinha muito para curtir dos outros músicos ingleses e pouco sobre ele, entendeu? E aí a gente curtiu um pouquinho, conversamos um pouquinho e tal. Ele perguntou, ele estava muito interessado em saber quem éramos nós, porque esse amigo nosso comum estava nos produzindo, né? E mas logo em seguida o assunto acabou. Aí eu comecei, eu tinha acabado de chegar, então vindo de Portugal, o Cláudio Gaia já estava lá. E aí eu tinha que falar com o Gaia coisas, né? E eu falava: e o teatro, como é que é o teatro e tal? Os cenários quem fazia era eu. E aí, cenário, palco é grande e tal, não sei o quê. Então, aí o assunto já virou para o Cláudio Gaia, já esqueci o Mick Jagger aqui, e a gente ficou falando sobre o coisa. Esse foi o nosso almoço. E ele estava na estreia também, finalmente, quando a gente estreou, ele estava na estreia junto com a Deus e o Mundo, Verusca, Irtê, Omar Sharif, sei lá quem estava mais, era tanta gente, Josephine Baker, muita gente bacana estava lá. Isso foi Mas muito foi legal isso. daquela época. Tava, É, tava fervendo, né? O mundo inteiro tava cheio de gênios e a arte é. tava bombando muito, né? Então, vocês devem ter vivido A década de bons 70 momentos. foi, sem dúvida nenhuma, para mim, foi a década mais bacana que eu vivi. 60 e 70. Porque Sim. 60 já começava ali uma revolução
porque começou a pílula, né? Os Beatles apareceram, eu estava na faculdade, o mundo abria para mim, né? Então, tudo para mim era uma revolução. E a década de 70 foi tudo isso já na prática, né? Uma maravilha de liberdade, de liberdade sexual, né? A gente jovem, vivendo aquilo tudo, aquela abertura. Foi muito bonita a década de 70. E ainda por cima com sucesso, né? Com o sucesso do Zicroquete, a gente viajando na Europa, fazendo sucesso em Paris, com aquelas pessoas. Meus ídolos estavam lá, né? Jeanne Moreau. Então, foi incrível para mim essa época. Foi muito, muito rica. E os anos 80 já entra o punk, né? Já entra o punk, já fica mais Já heavy. começa a dar uma acalmada, né? Aí Teve a chega o tal AIDS, da né, para dar uma AIDS. acalmada também, Aí vem a infelizmente. AIDS, né? Em 83 vem a AIDS. 82, Mas lá em 83. Brasília tem uma curiosidade. Você lembra de alguém chamado Marcão Adrenalina, lá em Não, Brasília? Não, não. não, porque ele era uma figura muito conhecida lá de. Talvez era antes de você ser tão. É porque ele era muito conhecido como um cara que trazia os discos, né, É, para todo mundo ouvir e tal. Talvez eu achei que você deixa eu te falar, pudesse ter. Brasília, para mim, era o seguinte: eu era um estudante duro, como todo estudante, e eu não fazia outra coisa na vida a não ser estudar e ficar na universidade, porque eu morava na universidade, eu morava no alojamento lá. E aí eu passava o dia na universidade, o restaurante era lá, o Bandejão, eu tinha aula o dia inteiro, e de noite eu dava aula em Planaltina, eu dava aula de desenho para adolescente, lá para garotada. Né? Então a Pô, minha já vida é existia muito. Planaltina? Hã? Já existia Planaltina? Achei que Já Planaltina foi existia, feita já depois. existia. Então a minha vida é, era todo girando em torno daquilo, né? Da faculdade, da... Eu era monitor também de plástica na universidade, ou seja, eu tinha que preparar coisas para o professor da aula. Então, Ah, então você. eu não vivia muito a vida da cidade, entendeu? E é Aham. engraçado que quando eu me formei, eu tive que sair da universidade, do alojamento, claro. Aí eu fui morar na cidade, e aí, cara, eu via que a cidade não fazia o menor sentido mais para mim. Não tinha o menor sentido. Eu adorava Brasília, mas assim, acabou aquilo, acabou. Ficou uma cidade que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou Ah, aqui? entendi. Né? É um lugar deserto, não vejo as pessoas. Eu não vejo as pessoas porque todo mundo se formou, todo mundo foi cada qual para o seu canto. Ou foi para a sua cidade, tal, sei lá. Ah, aí E você eu não foi vi pro gente. Rio depois? Aí eu fui para o Rio, aí vim para o Rio. 6 meses Aí como é que depois. você conheceu o grupo de Croquete? Eu já conhecia, eu já estava aqui há algum tempo, porque eu fiz muitas coisas, além de trabalhar em cinema. Por exemplo, eu trabalhei em escola de samba, né? Com Fernando Pinto. Fernando Pinto era um grande carnavalesco da época, do Império Serrano. Depois ele foi para uma cidade independente e tal. E o Fernando foi uma porta para muitas pessoas. Ele conhecia todo mundo e ele me apresentou a muitas outras pessoas. Essas pessoas, o grupo dos Croquetes todo vem através do Fernando. E eu já conhecia todo mundo, quase todo mundo. Né? Conheci o Lene e O Lene era o principal, né? O que guiava, sei lá, o o Lene era dançarino principal. o coreógrafo e era o Ah, grande coreógrafo. criador. Né? O grande criador foi o Lene, junto com o Wagner Ribeiro. Foram duas cabeças que a gente teve bem fortes. O Lene, que era parte de corpo, de teatralidade, e o Wagner, que era um mentor de tudo isso, um cara que escrevia textos. O grupo era assim, eles que meio que guiavam ou era mais democrático, era uma coisa fluida que evoluía? Era bem democrático, sim. Era uma coisa bastante democrática. É claro que, assim, na parte de coreografia, o Lene que mandava, né? O Lene inclusive, era um ditador, né?
Mas só ele conseguia segurar aquele bando de maluco, né? Aquele bando de gente doida, e ele era E como é muito que ele fazia rígido. isso? Isso é uma curiosidade minha, porque eu faço por minhas próprias produções, eu já fui líder de banda, né? Morei na Inglaterra há 4 anos, eu tinha uma banda de 8 pessoas, e eu, pô, até me interessa como que mantém as pessoas na linha, o que o Lenny fazia para a coisa funcionar e tudo mais. Cara, ele era muito forte, o Lênin. Fisicamente, ele era um touro. Ele era um touro, tinha um corpo extraordinário, né? Isso E às ajuda, vezes né? eu tinha medo dele. Às vezes eu ficava com medo mesmo. Porque ele tinha uma liderança, uma coisa assim, extraordinária, né? E depois todo mundo queria ser igual a ele, né? Todo mundo queria dançar igual a ele. Ele era nosso ídolo. Então a gente obedecia, claro que sim, né? Não tinha. Agora, a gente era muito criativo, todo mundo era muito criativo. Então, não é que ele não, ele soltava todo mundo, agora ele segurava na coreografia, entendeu? A coreografia era extremamente rígida. A gente podia fazer a maior bagunça, em determinado momento a coreografia segurava tudo, entendeu? Porque era muito, muito segura tudo. Ele soube muito bem fazer isso, sabe? Tinha momentos Porque era soltos, momentos de... absolutamente rígidos. No meio da música, de repente, pá, todo mundo fazia igual. Né? Era muito Legal, bacana, porque era aquela confusão, de repente, pá, tudo se organizava e ia. Né? interessante. E a gente tinha, como eu te falei, a gente era uma coisa muito livre para criar. A gente tinha uma coisa que era abertura do espetáculo, todo mundo se preparava, fazia maquiagens incríveis, e cada dia entrava com um figurino diferente. Então, isso era uma atração para o espectador, para o cara que estava assistindo. Porque as pessoas iam várias vezes, né? Várias vezes, e acompanhavam tudo que a gente fazia. Né? Aí tinha dias, você não fez aquele negócio, você não fez aquilo. Não, hoje não, amanhã eu faço, ou não, e tal. Era tudo muito livre assim. Então, a gente tinha essa possibilidade de criação, mas segurava tudo na hora da coreografia. Também não ser um espetáculo Muito, mesmo. muito boa dica aí para as pessoas que estão precisando fazer coisas que funcionam. Agora, Que ele entra na era linha. realmente um líder, sabe? Um cara muito forte e tal. Isso é muito importante num grupo. Quanto maior o grupo, maior tem que ser o líder, né? Para poder fazer funcionar. Porque 13 pessoas não é fácil colocar na linha. É. Cláudio, você me falou que você fez a E sua. senão a coisa fica. Você me falou que você fez sua peça. Lília, beijos. Beijos, Lilian. Você me falou que você fez sua peça As Mulheres Já entrou a Velhas, Juliana, já entrou o Bruninho, já entrou um monte de gente. que você Fala. fez essa reflexão nesse momento agora da vida e em todos os momentos que você viveu, né? Essa contabilidade da alma, né? Essa coisa muito bonita que você falou um pouco mais cedo. Aí eu queria saber o que você diria, que, pelo que você vê, não só na pandemia, né, mas no geral, para a juventude brasileira, juventude artística, juventude cultural, baseado na sua reflexão, baseado em tudo que você viveu, quais são as principais mensagens que você gos- gostaria, se você pudesse, né, transmitir para os jovens, para a nova geração de artistas e cultura brasileira? Olha, eu acredito muito no trabalho, sabe? Assim, tudo que eu fiz foi porque eu trabalhei muito para conseguir, não foi uma coisa que foi acontecendo. Se vale alguma coisa, esse conselho, é fazer, fazer, fazer. Eu me lembro de uma frase do Hermann Hesse, que foi uma coisa que me guiou muito quando eu estava na faculdade, que dizia assim: para o homem consciente só há um caminho a seguir: conhecer a si mesmo, afirmar-se a si mesmo e seguir seu caminho. Não importa para onde ele vai levar, mas que esse caminho, que siga seu caminho. Vá no seu caminho, na sua intuição, fazendo suas coisas, acreditando nelas. E porque isso é você.
é sua essência e você tem que obedecer a sua essência. Se vale alguma coisa isso, eu diria para o jovem: trabalhe, siga a sua vida, acredite em você e vá em frente. Trabalhando sempre, criando sempre, fazendo sempre. Tem uma Porque situação que eu acho trabalhar que a gente não perde, trabalho a gente não perde, fazer a gente não perde. Né? Sempre, uma hora, aquilo vai te. vai Você vai gerar fruto. aproveitar aquilo que você fez, aquilo que você descobriu, aquilo que. Ô, Ju, te amo! Aquilo que você descobriu, aquilo que você participou e tal. Tem uma frase do Elon Musk que eu escutei recentemente que acho que tem muito a ver com o que você falou, que ele fala o seguinte: se você não produzir, não vai existir. Aquela coisa não vai existir. Exatamente. Então você É. tem que produzir. Quem Não é porque as faz, pessoas faz. pensam assim, não, pô, vou ganhar alguma coisa, eu vou assistir filme do Netflix, mas alguém está produzindo isso, alguém está fazendo isso acontecer, alguém está criando um prédio, alguém está criando uma empresa, alguém, tipo assim, as pessoas hoje em dia no geral, têm uma mentalidade muito de consumidora, muito de receptora, né? Mas tem outras pessoas, né, nesse mundo que estão produzindo essas coisas, né? É. Aí você tem que acreditar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: ai meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que também faz isso, né? Ai, será que está legal? Será que é isso? Será que não é? Essas dúvidas fazem parte, né, da gente e tal. Mas vai em frente, vai em frente. Essa que foi que a intuição falou, né? Vai em frente, acredita nela, né? Acredita Mesmo que a dúvida venha, siga em frente. Porque você vai chegar num resultado, né? E esse É que resultado é você não você. precisa de certeza, né? Você não precisa de certeza para a coisa funcionar, você precisa só que você precisa fazer, né? Que é isso que você estava falando. Você precisa É, fazer, que você sempre vai ficar orgulhoso do que você fez. E mesmo que você não seja a melhor coisa do mundo, você vai ficar mais orgulhoso de ter feito do que de ter deixado de fazer, né? claro que sim. E depois artista é isso mesmo, artista é caótico, né? Para você, o artista vive nesse caos para chegar no cosmo, né? A vida da gente é essa coisa, essa bagunça, essa criação, é não se adaptar a nada, é querer fazer outra coisa, pegar esse mundo, transformar, mudar para. Todo mundo pensa assim. Todo artista tem isso na cabeça, modificar o mundo, modificar tudo, né? O planeta, se possível, para uma coisa ideal, né? Mas, mas chegar no cosmos é difícil também, né? Mas então essa eterna procura é que faz o artista criar sempre, né? Procurar, 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 sempre criando, está sempre em contato com o divino, jogando ali, né? Toda a sua experiência, sua vida, seus pensamentos, suas coisas. Eu acho muito interessante, muito bacana a vida do artista. Eu acho muito interessante como ele cria, né? Tira de. E às vezes é engraçado que você cria uma coisa, o outro também cria a mesma coisa na mesma época, como se você fosse uma antena e duas, três pessoas em lugares diferentes, né? Fizeram a mesma coisa, uma coisa parecida. É muito louco, é muito incrível a vida do artista. Eu A agradeço capacidade a de criar. Deus ter descoberto esse mundo e fazer parte dele, sabe? Que Agradeço a bonito. Deus. Cláudio, então a gente chegou ao nosso horário aqui, mas eu queria te agradecer imensamente pela sua carinhosa participação, por ter sido tão generoso com as palavras e ter se aberto aqui para a gente conhecer um pouco da sua história, do Zicrocat. E, e eu acho assim que as suas palavras para os jovens foram coisas que não só eu subscrevo, eu concordo com você, mas eu acho que realmente as pessoas estão precisando desse toque hoje em dia de, de fazer mais, né, e esperar menos, né? Fazer acontecer, gerar, iniciar. É.
fazer, né? Fazer, criar, fazer coisas boas e pensar sempre no positivo, no bom, no, eu acho que isso, no bem, no bom. Não sei o que é o bem ou o bom, mas o que é positivo, né? O absoluto positivo, eu acho. O absoluto, Deus. Acaba chegando lá, né? É isso, Cláudio. Muito Eu que te obrigado. agradeço também. Eu que te agradeço também esse papo gostoso e espero que tenha sido bacana. Eu adorei curtir com você. Foi Que venham maravilhoso. outros, que venham outros. Amém. Tamo juntos. E é isso. Muito obrigado. A gente fica em contato aí. Qualquer dia a gente se encontra com o Maurício. E toma um vinho. Não sei se você toma um vinho, mas a gente, a gente se encontra e conversa mais. Tá bom, Adoraria ouvir mais, porque 1 hora é muito pouco, né? é pouco, tem muita história. Um abração para você. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você também.